Eu já entrei no Insta, tá? Epa, probleminha aqui na conexão com a internet. Aí. Tô só colocando o título aqui. Ah, agora sim. Agora sim. Oi, gente, boa noite. Pronto, agora Olá! sim. Agora estamos ao vivo por todas as Estamos. plataformas. É Facebook, é YouTube, é Instagram. Que beleza. Então vamos lá. Muito Boa bom. noite, gente. Hoje a gente está também ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube da NeuroConnect. Queria dar as boas-vindas aí para quem nos acompanha ao vivo. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema aí que é bastante relevante, né, nesse período em que a gente está vivendo. E eu tenho o prazer de receber a Alcione Marques, né, para essa conversa aí super bacana, onde a gente vai poder aprender aí algumas possibilidades de administrar, de gerenciar as nossas emoções, né, que no momento de crise é extremamente importante a gente poder conhecer as nossas emoções e aprender a lidar com elas. Eu ainda estou meio atrapalhado aqui, porque eu não sei se eu olho para o computador ou para o celular. Então vocês. Olha para o celular, porque normalmente é onde Tá. tem mais gente. Então vocês me Ai, são muitas desculpem. câmeras, muitas câmeras. Então, então vocês me desculpem se eu ficar perdido aí. É, Então, assim, eu, eu convidei a Alcione, né, porque é alguém que tem trabalhado aí com professores, com estudantes, né, e tem trabalhado bastante essas questões aí das emoções. Então, eu queria já super agradecer a Alcione pela disponibilidade, né, por poder compartilhar com a gente aí desses momentos, por poder nos ensinar, né, e por dispor aí do seu tempo, né, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Fernando. Assim, obrigada pelo convite aí da Escola dos Afetos. É uma alegria, né, estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro e Uhum. acho que num momento também importante, né, de se tratar, num momento que ele está mais latente. Então, a gente que agradece e eu pessoalmente quero te agradecer aí o convite. Estou bem feliz por estar aqui batendo esse papo com você. Tenho acompanhado Le- algumas lives suas muito legais. Legal. Bom, então, para quem não conhece a Escola dos Afetos, nós somos um instituto que trabalha com saúde mental e sexualidade, né? A gente oferece aí formação para profissionais da saúde e da educação. A gente trabalha também com atendimentos terapêuticos, com supervisão clínica. E todas as quartas-feiras aqui, através do Instagram e hoje pelo Facebook da NeuroConnect, pelo YouTube, a gente faz lives, né, sempre falando aí sobre cuidados com relação à nossa saúde mental, questões relacionadas à nossa sexualidade, né? E eu sou Fernando Baptista, sou coordenador e idealizador da Escola dos Afetos, sou terapeuta de família e casal, sexólogo, e a minha convidada é Alcione, né? Alcione ela é pedagoga, psicopedagoga, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo,
e atualmente ela é diretora da Neuroconnect, né? Então eu vou pedir para que ela possa aí apresentar para a gente também um pouquinho da Neuroconnect, né, das ações que a Neuroconnect tem realizado, e se você quiser acrescentar aí alguma questão, algum dado do seu currículo que eu não tenha dito, fica à vontade. Não, Bem-vinda tá mais uma vez. suficiente. Obrigada pelo convite. E a Neuroconnect, né, que eu dirijo junto com a Adriana Foz, é uma empresa que trabalha hoje com formação essencialmente de educadores, né, em três grandes temas, né, um deles é a educação emocional, mas também saúde mental na educação e neurociência educacional, e é um tema, né, a educação emocional especialmente é um tema que fez parte da minha dissertação de mestrado, que eu pesquiso há muitos anos, e que em certa medida se relaciona também com a saúde mental, né? Enfim, nós somos uma equipe multidisciplinar que trabalhamos com formação, damos palestras, desenvolvemos materiais, né, para esses trabalhos todos que a gente faz, e é um trabalho que nos dá muito prazer. Temos uma equipe muito bacana com a gente, muito competente, e é um trabalho que eu adoro. E é um tema que eu adoro, né? Eu acho que chega uma certa fase da vida assim que a gente vai encontrando os caminhos onde a gente se encontra, né? Sim. E esse caminho da educação emocional, especialmente, da saúde mental, quer dizer, essas formações nesses temas que são tão relevantes para o educador, não só, a gente se volta para outros públicos, mas essencialmente para o educador, são temas que me são muito caros, né? Porque frente a uma complexidade tão grande que vai se apresentando nas diversas áreas, especialmente na educação, essa formação para os professores ela é muito valiosa, né? Então é algo que eu faço com prazer e com paixão. Legal. É muito bom, né, quando a gente pode trabalhar com algo que faz muito sentido para a gente, né? E essencialmente esse trabalho com saúde mental, porque é algo que faz bem para a gente e faz bem para o outro, né? Sem Então dúvida. é algo que nos dá bastante prazer. Eu Temos um queria dar. curso juntos aí, né, Fernando, que a gente está Sim, tocando verdade. junto lá na CORE, né, na Comunidade Reinventando a Sim. Educação, da querida Irene. Faremos um curso aí em Aham. parceria de saúde mental, que eu acho que vai ser muito legal. Isso. E, inclusive, eu queria agradecer a duas pessoas aqui que nos aproximaram. Uma é a Keila, né? Que foi quem nos aproximou lá quando eu fui dar a palestra lá na Secretaria de Educação, Secretaria Estadual Verdade. de Educação sobre violência sexual, né? Ela Uhum. que fez essa aproximação. E depois da Irene, né? Que nos aproximou aí com esse projeto da CORE. Né? Então a gente tem o prazer Verdade. aí de estar trabalhando juntos, nós dois e a Adriana Foz nesse projeto. Isso Né? mesmo, Então isso mesmo. fico muito, fico muito feliz e muito honrado de estar nessa parceria aí com vocês duas. A honra é nossa, a honra é nossa. Né? Uhum. Eu acho que assim, eu sei da tua trajetória e acho muito legal o caminho que você percorreu para chegar onde você chegou agora, né? Acho muito interessante também essa tua busca, um caminho de muito estudo, de muita dedicação, e por isso que assim tudo que você traz é muito valoroso, Fernando. Assim, então a gente está bem feliz de fazer também essa parceria com você. Legal. É, queria dar as boas-vindas aí para quem foi chegando, né, enquanto a gente estava aí dando início a essa nossa conversa. A gente está ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Né? Então, se a gente, às vezes, olhar, não ficar retinho aí de frente para a câmera, porque a gente está aqui cercado de câmeras, então né, tenham um pouquinho de paciência aí. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para nos fazerem aí, trazerem questões né, que sejam importantes para vocês, porque a gente sempre faz essas conversas de modo que faça sentido para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, para que a gente possa tratar desse tema né, dentro das necessidades e das expectativas de vocês, então a gente conta aí com a participação de vocês e com as questões que vocês possam nos trazer. E eu queria começar, né, a gente vive em um momento né, na nossa sociedade, um momento de extrema
angústia para a maioria das pessoas, justamente porque a gente não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, né? A gente não tem ideia de quando vai acabar a quarentena, de quando que a curva, né, de contaminação vai diminuir, que vai nos possibilitar começar a retomar as nossas atividades normais. E tudo isso tem gerado uma série de questões aí para muitas pessoas, né? A Uhum, maioria das uhum, pessoas tiveram que mudar suas rotinas drasticamente. A maioria das pessoas aí estão tendo que lidar com home office, com os filhos estudando em casa, né? Coisa que ninguém estava preparado, né? E que infelizmente a gente foi pego aí de surpresa, e a gente teve que fazer aí, tá tendo que fazer aí uma série de readaptações justamente para poder lidar com essa nova fase, né? Então, eu acho que uma questão bem importante para a gente começar essa nossa conversa, já que tem tanta coisa que vai aparecendo aí, né, durante a quarentena, né, muitas pessoas estão mais agressivas, mais violentas, mais estressadas, as crianças mais uhum, agitadas, né? uhum, E, então eu queria que começar perguntando aqui para a Alcione, para a gente começar nesse processo nosso, né, individual, uhum, de identificar aquilo que a gente sente. Eu uhum, queria perguntar para você qual que é a diferença entre emoção e sentimento. uhum. É muito interessante assim o quanto a gente está falando sobre emoções, falando sobre o que a gente sente. E, na verdade, nesses momentos de crise, nesses momentos onde a gente é confrontado com situações inesperadas, né? Situações que a gente não tem controle, como você falou, que a gente não sabe bem aonde elas vão dar, a gente percebe que isso nos mobiliza, isso nos afeta, né? Uhum. A gente não tem muitas vezes claro, né, do como isso nos afeta, mas nos sentimos afetados, né? Sim. E o que nos afeta é o afeto, né? Então, Uhum. as situações difíceis, as situações onde a gente se sente em risco ou a gente não sabe muito bem como o que vai acontecer, que problemas que a gente vai ter que lidar, elas mobilizam as nossas emoções, né? Então, Uhum. as emoções elas são sensores, né, entre nós e as circunstâncias. Então, elas Uhum. são um mecanismo que surge no nosso processo evolutivo. Então, quando a gente pensa na evolução das espécies, né, ela se dá e ela se deu, né, pelo que nós sabemos até hoje, para fazer com que as espécies pudessem se adaptar melhor às demandas do ambiente, né? E aí, Tá. nesse processo, né, de milhões e milhões de anos, surgem as emoções como um mecanismo para aumentar as chances de sobrevivência, né? E surgem nos Uhum. mamíferos, né? Então, ela sofistica a capacidade desses seres de lidar com as demandas do ambiente, né, para aumentar a sua chance de sobreviver. Então, Uhum. as emoções, elas são justamente sensores que fazem com que a gente tenha um impulso para a ação, né? Uhum. Então, elas são processadas no cérebro. Hoje se sabe, né, os estudos aí das últimas 3 décadas em neurociências. Aliás, a Adriana Foz acabou de entrar, eu vi ela entrando aí, Sim. falando em neurociências, ela entrou. Uhum. Mostram, né, que as emoções, elas são, como diz Antônio Damasio, tão cognitivas quanto um pensamento. Uhum. Obviamente, é um fenômeno mental de uma outra natureza, né? Mas elas acontecem no cérebro, né? Que a partir de um estímulo externo, e no caso do ser humano, a partir de um estímulo interno também, elas são Uhum. disparadas, elas mobilizam, né? Uma série de processos neurofísicos, quer dizer, passamos por processos neurofisiológicos e temos uma série de mobilizações corporais, então as emoções sempre nos geram sensações, que nem sempre Uhum. nós estamos conscientes delas, mas elas nos geram sensações que nos mobilizam para uma ação, né? Então, Uhum. cada emoção, ela envolve estruturas específicas do cérebro,
ela despeja no nosso organismo uma química específica, ou seja, ela libera hormônios específicos para nos mobilizar para um tipo de ação, né? Então, medo gera um tipo de mobilização, a raiva outro, a tristeza outro, e essas emoções, então, elas são, as primárias são inatas, elas estão presentes em todos os seres humanos, independente de sua cultura, né? E estão presentes em alguns animais também, alguns mamíferos. E teve inicialmente, foi esse recurso para garantir que a gente pudesse sobreviver, né? E aí você falou, bom, qual é a diferença das emoções e dos sentimentos, né? As emoções, em primeiro lugar, elas são um estado afetivo de curta duração, né? E são muito mobilizadoras, né? Nem sempre nós temos consciência de todo o seu processo, né? Porque ela tem um gatilho, aquilo que a dispara, a gente tem a experiência da emoção, aquilo que eu sinto no corpo, as sensações que toda essa mobilização corporal gera, e eu tenho um comportamento, que é a minha reação ou minha ação, que é o elemento visível da emoção, né? Para que eu lide com aquele estímulo que disparou essa emoção. E o sentimento é um estado afetivo de mais longa duração e é, de certa forma, quando a gente se apropria dessa emoção. Então, o sentimento envolve pensamentos, envolve julgamentos, envolve valores. Então, o sentimento é quando eu tenho consciência disso que eu sinto e elaboro e trago toda uma questão, um julgamento. Então, ele é algo mais longo e ele é algo que não tem esse poder mobilizador que a emoção tem. Então, a emoção ela é mais rápida, mais mobilizadora, né? E o sentimento não. O sentimento envolve toda esta elaboração, né? É como se eu tomasse posse, né, disso que eu sinto e trouxesse para a consciência e elaborasse, né? Então é essa a diferença. Então normalmente aquilo que nos impulsiona, que faz a gente explodir ou que faz a gente ter uma ação que a gente não sabe por que a gente reagiu daquela forma são as nossas emoções, né? E essas emoções, obviamente, elas vão se transformando com a nossa experiência de vida, com a nossa experiência social, com a nossa experiência cultural, então elas vão adquirindo novos contornos e nós também aprendemos novas emoções, né? Então, se as emoções primárias elas são inatas e elas estão presentes em todos os seres humanos, as secundárias elas são emoções que a gente chama de emoções culturais, né? Então aí depende da cultura que você está, dos valores da sua cultura. Então determinados grupos podem ter uma emoção que não estão presentes em outros, né? Nessas emoções primárias a gente, né, hoje há o consenso sobre 5 emoções, que é raiva, medo, tristeza, alegria e nojo. Essas estão presentes em todos os seres humanos. E as secundárias ou as sociais, né, elas podem ou não estar presentes, então dependendo da experiência social. E aí a gente pode falar do orgulho, a gente pode falar dos ciúmes, a gente pode falar da gratidão, a gente pode falar de uma série de emoções. Algumas delas são desdobramentos das emoções primárias, mas vêm com essa nossa experiência sociocultural, né? Legal. E aí, nesse momento de incerteza e de pandemia, né, Fernando, está muito presente o medo, né? Então, nós estamos falando de uma doença que as pessoas não sabem exatamente como que não se sabia, né, ou ainda não se sabe muito bem qual é o tratamento, então se testa alguns tratamentos, mas não tem uma cura, né? Tem um tratamento que um pouco controla os sintomas, mas cura não tem. Ela pode ser muito grave, né? E ela pode levar à morte. Então, em primeiro lugar, aquilo que põe a minha vida em risco me gera medo, né? Sim. Que é uma emoção básica, primária, que faz com que eu fique alerta, né? Faz com que, obviamente, essas emoções, as emoções elas se relacionam com o estresse, que é todo esse preparo do meu corpo para lidar com esse perigo. Mas no caso do vírus é um perigo invisível, né? Sim. Então eu fico nesse estado de alerta, nesse estado de tensão, né? Mas frente a este perigo não existe, né? Diferente
da época que nós estávamos nas cavernas, que nós íamos lutar aí com um leão, com um lobo, com qualquer animal, né, que representava um risco para a nossa vida. No nosso mundo moderno, né, na nossa sociedade humana moderna, estes riscos geram medo, né, mas nem sempre essa mobilização para esta ação, para eu me defender, né, ela vai ser eficiente, né? Justamente Sim. porque, no caso agora do vírus, ele é invisível, né? Não adianta eu sair querendo lutar com ele. Então, obviamente, que aí meu nível de estresse sobe, né? Sim. Com uma série de consequências aí para o meu comportamento, afeta o meu humor, afeta as minhas relações, né? Então, esse é uma das emoções. Associado ao medo, eu tenho ansiedade, que a gente poderia diferenciar um pouquinho. A ansiedade entra como um estado emocional, que é primo do medo. Só que enquanto o medo eu tenho um risco conhecido e algo palpável e real, né, nem que seja um vírus, a ansiedade é a possibilidade de que algo de ruim aconteça. Tá? Óbvio que essas coisas conversam, né? Mas a ansiedade, ela vem muito na possibilidade do risco, né? Então, puxa, e se eu perder um emprego, né? O que pode acontecer? Puxa, e se eu adoecer, né? Será que vai ser grave? Será que eu vou conseguir vaga no hospital? Será? Então, a ansiedade, ela é essa antecipação, né, de um possível risco, de um possível perigo que não está iminente, que não está, que ele é uma possibilidade. Só que o meu corpo também se estressa, né? Porque ele não consegue fazer essa diferença entre aquilo que está acontecendo no agora ou aquilo que é só uma projeção da minha mente. Então, o meu corpo libera hormônios, gera tensão, que é o estresse, né? Que é esse preparo para lidar com esse risco. E isso, obviamente, vai subindo, vai elevando o meu nível de estresse com todas as consequências que isso tem se eu não souber manejar bem esse estresse. Né? Então, medo e ansiedade são certamente duas emoções que estão muito presentes, né, em todos nós, nesse momento que a gente está vivendo agora. Sim. Muito interessante isso que... Duas coisas aí que você falou que eu acho que são fundamentais da gente pensar. Primeiro é aquilo que você havia dito no início, né, de que as emoções elas vêm justamente para nos proteger, como uma possibilidade de nos proteger com relação à sobrevivência. Então, quer dizer, é algo que neste momento está todo mundo buscando, a sua proteção, a proteção das suas famílias, né, e uma outra questão importante, né, que tem a ver com aquilo que eu disse no início, de que na medida em que a gente percebe que a gente não, que mesmo tendo medo, o medo não nos protegerá porque a gente não tem controle, essa angústia aumenta ainda mais. Né? Isso é bem complicado, né? Porque de fato é o que eu tenho visto assim, né, no consultório, os pacientes têm trazido muito essa questão justamente relacionada a essa questão do controle. Porque nós humanos, né, nós temos essa necessidade, né, quando você fala sobre a questão dos homens das cavernas, né? Então, assim, eles tinham alguns sentidos mais aguçados que nós, com o passar desses milhares de anos, a gente já não tem tanta necessidade de usar, porque eles precisavam estar ali a todo momento, né, preparados para um possível ataque de algum outro animal ou coisa do tipo, né? E acho que a gente foi, na medida em que a gente foi evoluindo, a gente foi se afastando desses recursos que eles utilizavam naquele momento e que hoje a gente se vê aí, às vezes, sem essas possibilidades também que poderiam, de algum modo, nos ajudar, né? Esse aspecto é interessante porque uma vez um professor me falou uma coisa que me marcou muito, há muitos anos. Ele falou, a gente sofre uma síndrome do afastamento do natural. Então a gente precisa, quando a gente olha a história humana, a gente precisa se dar conta que a transformação que as nossas sociedades humanas passaram nos últimos 100 anos foram transformações, foram mudanças
rápidas e muito intensas. Né? Nos últimos 30 anos, então, isso aumentou de uma forma, essas mudanças, né, aumentaram de intensidade, de velocidade, né, de uma maneira exponencial. Né? Aham. E quando a gente fala da adaptação do nosso corpo, né, do nosso organismo para as demandas do ambiente, essa adaptação trazida pelo processo evolutivo, ela leva milhões de anos para acontecer. Sim. Então, nós temos um cérebro e um sistema emocional que funciona para aquele homem de 100 mil anos atrás, né? Porque a nossa estrutura é basicamente a mesma, mas nós temos uma sociedade que ela traz uma demanda para a gente, em termos de estímulos, em termos de desafios, extremamente complexas, e aí exige de nós uma outra habilidade, né? Porque nós não vamos poder esperar o nosso organismo se adaptar a essas demandas, porque ele não vai conseguir fazer isso a tempo. Sim. E aí a gente pode usar da aprendizagem, né? Ah, Então, legal. eu vou aprender e desenvolver habilidades para eu poder dar conta desta demanda que eu vivo. Então, eu vou desenvolver novas capacidades em mim por meio do aprendizado para eu poder lidar melhor, para eu poder manejar melhor essa situação que vem desse mundo complexo que a gente vive, né? Então, o que é muito importante colocar é que, sim, a gente teve a nossa sociedade nos levou a nos afastar de um natural, nos levou a um modo de vida que nos impõe nos traz muito recursos, mas nos impõe muitos desafios. Mas a gente vai ter que, então, usar da nossa capacidade de aprender para desenvolver habilidades para lidar com tudo isso. Né? Eu acho que esse é um ponto que é fundamental, né, da gente trabalhar, porque quando a gente fala de manejar o estresse, lidar melhor com o estresse, lidar melhor com as suas emoções, manejar melhor as suas emoções, isso significa eu aprender, eu desenvolver, né, melhores formas para eu lidar com essa dimensão do afeto, com essa dimensão especificamente aqui das emoções, para que elas sejam minhas aliadas e não elas estejam contra mim. Né? Porque a emoção é a que traz colorido para a vida, que traz colorido para a nossa experiência, né? Que traz vida mesmo, né? Para tudo aquilo que a gente experiencia. Né? No entanto, se eu não consigo lidar bem com essas minhas emoções, elas podem sim se tornar um problema. Né? Então, a questão do aprendizado, e aí porque a gente muitas vezes associa o aprender, né, só a aprendizagem, né, acadêmica, aprendizagem, né, que envolve novos conhecimentos, né? A gente tem ainda muito essa relação da aprendizagem com isto, né, principalmente para o adulto, né? Principalmente para o adulto, mas aprender a lidar conosco é uma aprendizagem preciosa para a criança ao longo da vida, mas para nós adultos também. Então, aí está o caminho para que a gente possa fazer dessas emoções, de fato, as nossas aliadas, né? E não um problema para nós. Sim, legal. Algumas pessoas foram entrando aí, a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade aí para mandarem perguntas. Eu vi que a Keila entrou. Keila, estava contando aqui para o pessoal, antes de você entrar, que você foi a responsável pela nossa aproximação, né? Você que me apresentou para a Alcione, então super te agradeço aí por ter feito essa ponte. Aí a gente já tem aqui algumas perguntas. A Elis está dizendo o seguinte: falem de TDAH e dislexia em crianças, e também essa pandemia que não acaba é uma angústia, né? Então, como que as famílias podem aí desenvolver habilidades,
né, os cuidadores, pais, mães, especificamente, para lidar com crianças aí que tenham TDAH ou dislexia? Então, na verdade, assim, está sendo desafiador para muitas famílias, né? Uhum. Porque a coisa se estendeu por um tempo que não se esperava, né? Se esperava que a gente ia ficar em casa 2 semanas, 3, e os Sim. meses se arrastam, né? As Uhum. crianças sem aulas, né? Os pais muitas vezes trabalhando de casa e tendo que administrar, e as crianças estudando. Então, tudo é um contexto realmente muito desafiador. E, obviamente, quando a gente fala de crianças, no caso da dislexia, do transtorno do déficit de atenção, são crianças que têm transtornos de aprendizagem, né? No caso do TDAH, tem um componente também aí comportamental que pode estar presente, que é a questão da hiperatividade, da Uhum. impulsividade, né? Então, além da questão relacionada à aprendizagem, tem uma questão de comportamento que torna essa situação mais difícil, porque esta criança está contida dentro de casa, sem poder estar com os amigos, sem poder ir para a escola, né? Às vezes no espaço de um apartamento pequeno, tendo que dividir com os pais falando para ela ficar quieta porque eles precisam trabalhar. Uhum. Então, assim, primeiro é reconhecer que é difícil, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente acolher essas nossas emoções, né? É difícil, é angustiante. Agora, acolher, reconhecer, procurar identificar o que eu estou sentindo, não significa eu ficar preso nisso, né? Uhum. A gente diz para acolher porque às vezes uma emoção que é mais desagradável, e a gente prefere dizer emoção desagradável e não emoção negativa, porque as Tá. emoções, né, elas na Posso, verdade não. Ah, eu sei que você posso queria me só. perguntar isso. Então, porque já que você vai entrar nesse Uhum, assunto, eu tinha preparado essa pergunta e o Marcos acabou de perguntar aqui no Instagram. uhum, Então, vou uhum. aproveitar que você entrou nesse tema Sim, sim, para fazer a minha pergunta e a que ele acabou de fazer. Eu ia perfeito. perguntar para você o seguinte: se existe emoção negativa e emoção positiva. E o Marcos perguntou aqui no Ah, Instagram hum, até que ponto o medo pode ser algo positivo. tá. Então, assim, todas as emoções são necessárias. Uhum, Todas elas fazem parte do nosso repertório emocional e enriquecem a nossa experiência de vida, enriquecem a nossa percepção. Então, todas as emoções são necessárias. Agora, obviamente que há emoções que são agradáveis e tem emoções que são desagradáveis, tá? uhum, Então, a gente, grosso modo, poderia dizer que o medo é uma emoção desagradável. uhum, Embora nós seres humanos, né, a nossa dimensão emocional é tão complexa que muitos de nós gostamos de assistir um filme de terror para sentir medo, ou ir numa é montanha-russa para verdade. sentir medo, né? Sim, Óbvio, dentro de um ambiente controlado, né? O filme de terror a gente sabe que não vai sair ali da tela para nos atacar, né? Na montanha-russa você sabe que você está bem preso, mas você vê a complexidade da dimensão humana, né? Sentir raiva, sentir tristeza pode ser desagradável. Sentir alegria, sentir contentamento, né? Sentir o divertimento, são emoções que a gente põe no rol das emoções agradáveis. Agora, é importante dizer que todas as emoções têm aspectos positivos e aspectos negativos. uhum, Até mesmo uma emoção agradável, por exemplo, alegria, né? A prima dela é o entusiasmo. Se eu estou entusiasmada demais, né, por exemplo, num relacionamento, e eu tomo uma decisão importante sob o efeito desta alegria, desse entusiasmo, eu posso talvez deixar de avaliar certas características, né, dessa pessoa com a qual estou me relacionando, né, e assumir um compromisso sem perceber, né, algumas nuances ali dessa situação que talvez não fossem tão boas. Né? é, Então, as e emoções agradáveis podem ter também um efeito negativo, né? sim, e, e sobre essa questão do entusiasmo, eu fiquei pensando, Sim. né? Uhum. Especificamente nos relacionamentos afetivos, se a gente vai Uhum. com muito entusiasmo e a relação não dá certo, a frustração acaba sendo maior também, né? Então, quer dizer, até uma Isso. emoção aí considerada positiva Uhum. tem o seu Uhum. lado
que pode apresentar um certo Exato. risco, né? Porque aí esse entusiasmo que você está falando vai se associar a uma expectativa, né? Então Sim. é um entusiasmo, né? Porque tem todo essa enxurrada de emoções associadas à paixão, né? Uhum. E que faz com que eu também deixe de ver certas coisas, né? Agora, o Sim. medo, que é uma emoção que muitas vezes ela é desagradável para a gente, né? Ela também tem aspectos positivos. Ela faz com que a gente se proteja, com que a gente se cuide. Se a gente Uhum. desde cedo não sentisse medo, talvez a gente não conseguiria chegar aos 10 anos, né? Você não vai subir num Sim. lugar alto porque você tem medo de cair, né? Uhum. Você não vai ficar longe, né? Num lugar desconhecido, sair de perto da sua mãe, a criança pequena, né? De perto da mãe, né? Porque ela tem medo de se perder. Então, ela acaba tomando algumas atitudes que levam à proteção. E nessa Sim. pandemia, obviamente, se eu tenho medo, né? Isso vai fazer com que eu vá seguir as instruções ou as orientações que os médicos estão dando, né, que eu cuide Uhum. aí da higiene, que eu preste atenção um pouco mais, né, em alguns aspectos que me possam me proteger, que eu mantenha o distanciamento social, que eu use máscara. Uhum. Então, mesmo o medo, que é essa emoção desagradável, ele mobiliza em nós comportamentos que fazem com que a gente se proteja, né? Uhum. Agora, o problema é quando isso começa a ficar desbalanceado, né? Ou muito, a intensidade da emoção, ela está desproporcional ao gatilho. Ok, nós estamos Sim. vivendo uma pandemia, e trazendo o caso da pandemia, que tem um certo risco, né? Mas eu Uhum. estou na minha casa mantendo o distanciamento, estou mantendo os comportamentos e as ações de proteção, né? Se eu sou tomada por um medo muito intenso que faz com que eu não consiga lidar com as demandas do meu dia a dia, aí eu tenho um problema, né? Uhum. Porque ele está desproporcional ao risco que de fato eu estou correndo, né? E ele começa a me gerar um sofrimento excessivo e afetar a minha funcionalidade. E aí Sim. sim, aí é um problema, né? Então, de Interessante. novo, como é que eu vou manejar, como é que eu vou lidar com esta emoção para que ela fique dentro de um nível e de um patamar que ela me mobilize para que eu tome a ação correta, mas para que ela não me paralise, porque o medo Uhum. grande demais pode me paralisar, né? Sim. E aí, assim, teve até uma pergunta que foi feita aqui também em relação em que medida que as tecnologias, que foi a doutora Márcia Cavalcante, que está nos Ah, sim. acompanhando, né? Eu ia ler a pergunta dela daqui a pouco. Em que medida que as diferentes tecnologias durante o dia nos afetam e potencializam as emoções, né? Sim. Certamente o uso das tecnologias, elas afetam a nossa vida e, na verdade, nós não temos ainda nem totalmente claro de que maneira, porque muitas dessas tecnologias são novas, Sim. e o uso tão intensivo como está sendo feito agora durante a pandemia também é uma coisa inédita, né? Por crianças, Uhum. por jovens, por adultos. Então, todo o alcance dos efeitos dessas tecnologias nós ainda não temos, né? Uhum. Mas o fato é que tudo tem que se buscar um equilíbrio, né? Se eu Uhum. fico o tempo todo no computador ou no celular, depende do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo uma atividade prazerosa, né? Isso vai me gerar certa emoção. Se eu estou Uhum. lidando com uma atividade que é muito, que exige demais de mim, eu sinto que eu não estou preparado, isso pode subir demais o meu nível de estresse, né? Quer dizer, eu estou subindo Uhum. demais, esse desafio passa a ser uma ameaça, isso pode me afetar negativamente. Mas fato é que a gente precisa buscar equilibrar essas atividades, né, para que a gente não passe tempo demais, em primeiro lugar, sentado, né? Então tem uma Uhum. questão física, né? A Sim. gente precisa se movimentar, a gente precisa manter alguma rotina, né, de atividade física, que é essencial para a nossa saúde física e mental. E depende, então, eu estou usando essa tecnologia para quê? E isto que eu estou Uhum. fazendo por meio da tecnologia gera que emoções em mim, né? Sim. Se de repente eu estou usando a tecnologia para falar com os meus amigos, com os meus familiares, e isso para mim é prazeroso, isso tem um impacto, né?
Se eu estou, de repente, usando a tecnologia para resolver problemas e problemas muito difíceis o dia todo, isso tem um outro impacto, né? É, Então, aí isso também, esses contextos também têm que ser considerados quando a gente fala do impacto da tecnologia. Né? é Eu estou lá acompanhando interessante. a rede social e com inveja. Agora a gente não está com inveja de ninguém, porque tem ninguém viajando, né? Tá todo mundo Sim. em casa, ninguém está fazendo nada de muito especial, né? Mas se eu fico também, né, o dia todo, né? Vamos dizer assim, pré-pandemia, né, nas redes sociais, me comparando com o outro, comparando a vida do Uhum, outro com a minha, né? De forma que eu acho que, porque tudo nas redes sociais é muito lindo, né? Todo mundo está sempre sim. feliz. Isso pode me afetar de uma forma muito negativa, afetar Aham. emocionalmente de uma forma negativa. Então, depende também desse tipo de interação que eu estou fazendo. É interessante isso que você falou, porque É. assim, é, quando eu ouvi relato de algumas pessoas que deixaram de acompanhar é, os jornais, deixaram de acompanhar as redes sociais, porque o acúmulo de notícias ruins com relação à pandemia estava deixando essas pessoas mais angustiadas, mais ansiosas, né, com um excesso de cuidados com a higiene que acaba até gerando aí um sofrimento bastante grande, né? E então, de fato, eu acho que é bem importante essa questão do quanto que a gente vai podendo administrar tudo isso que a gente está sentindo e na Uhum, medida em que a gente faz essa avaliação, acho que isso é bem interessante, né? A gente poder avaliar aquilo que está nos trazendo benefício e aquilo que não está, né? Aí eu vou aproveitar uhum, para trazer aqui a Cláudia uhum, Guarino trouxe aqui no uhum, Facebook duas perguntas. A Cláudia fez uhum, mestrado comigo lá na Unifesp. uhum, Legal, uhum, Claudinha, que você está aqui com a gente. Ela diz o seguinte: o que eu percebo em relação a esta situação de se conhecer, entender seus uhum, limites, é que algumas pessoas têm vergonha de admitir que fazem tratamento, que fazem uhum, terapia. Ouvi isso recentemente. Não comenta porque vão rir de mim, me achar louca. Falta uhum, empatia para entender as pessoas que vivenciam esse quadro de ansiedade, né? E ela diz, uhum, conclui aqui uhum, com uma outra pergunta, ela diz o seguinte: uhum, qual a melhor saída para uma quebra de expectativa nesse caso dentro dessa uhum, fala? Né? Então, acho uhum, que é bem interessante essa questão que ela uhum. traz, que é com relação ao estigma, né, dos transtornos mentais Sim, e para além dos transtornos mentais, porque existe um estigma também com relação às emoções, né? absolutamente. As pessoas acham que mas você perdeu quantas vezes a gente não ouviu, né? Quando a gente era Uhum, criança, uhum, engole o choro, né? Ou então uhum, quando a gente é adulto, né? uhum, Então as pessoas, né? A gente está vivendo aí muitas pessoas vivendo momentos de luto, né? uhum, Perdendo uhum, uhum, seus familiares, seus uhum, amigos. E quantas vezes as pessoas vão, claro que na melhor das intenções, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, uhum, mas na melhor das intenções as pessoas chegam e dizem assim: não chora não, né? Então, quer dizer, vão interditando essas emoções que fazem parte desse processo, assim como a Cláudia falou aí da uhum, ansiedade, uhum, né? uhum, Como não uhum. ficar ansioso no momento desse? Como não Claro, sofrer quando a gente perde um ente querido, né? claro. Então, quer dizer, como lidar aí com essa questão, né? Uhum, Do que eu chamaria de interdição aí das nossas uhum. próprias emoções. O que eu vejo é que, sim, a gente vive numa sociedade hedonista, né, que dá pouco Uhum. espaço para essas emoções que a gente chama de desagradáveis. A tristeza tem muito pouco espaço, né? Sim. As pessoas às vezes não sabem nem lidar com alguém que passou por uma perda, e é o que você falou, né? Tem uma negação, e aí a vontade de ajudar é assim, não, não chora. Não, olha, Uhum. né, isso vai passar. Quer dizer, a própria pessoa ela fica numa angústia enorme de ver a outra muito triste Uhum. e ela não consegue lidar com isso, ela fica tentando tirar a pessoa daquela experiência, né? Sim. Então, isso vem, enfim, aí tem questões filosóficas, né? De uma exacerbação de uma falsa felicidade, de uma busca de uma constante felicidade, de uma permanente alegria que é absolutamente ilusória,
né? Na verdade, a saúde emocional está em vivermos todas as emoções que fazem, né, que advêm da nossa experiência, né? As agradáveis, as desagradáveis, aquelas que nos deixam, fazem com que a gente queira se recolher, que é essa tristeza, né? E às vezes a gente precisa ir para a nossa conchinha, cai o nosso nível de energia, porque a gente tem que lidar com uma perda ou de uma pessoa ou de uma situação. Então a gente precisa se reorganizar internamente, a tristeza serve para isso, para que a gente se reorganize internamente para lidar com uma realidade que não vai ser mais aquela que eu conhecia, Sim. ou seja, para lidar com uma perda, né? E eu poder me reorganizar para lidar, então, com essa nova situação, né? E mesmo a raiva, os ciúmes, a inveja, nem para nós mesmos. Nós nos envergonhamos de nós mesmos quando a gente se pega, por exemplo, sentindo ciúmes ou sentindo inveja de alguém. E essas são emoções, imagina, né? Nessa nossa sociedade, elas são emoções que a gente aprendeu a sentir, que elas estão presentes. E o primeiro passo para a saúde emocional e para essa aprendizagem, né, para eu aprender a lidar bem com as minhas emoções, eu preciso me conhecer. E para eu me conhecer, eu preciso olhar de frente para essas emoções e acolhê-las. Não, eu estou com inveja, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou triste, seja qual for a emoção. Porque o problema não é o que a gente sente, é o que a gente faz com o que a gente sente. O que a gente sente, a gente sente. É da nossa natureza e é meu, é legítimo. Né? E eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, não, porque eu senti aquela inveja branca. Não, gente, inveja é inveja. Não tem nada de sentir inveja branca. Não, você sentiu inveja. Você queria ter aquilo que o outro está tendo, está vivendo aquela experiência. Até porque essa ideia de inveja branca tem um componente de racismo, né? Porque eu acho que sim, como né? se houvesse uma inveja negra, inveja negra, ruim. né? Horrível, duplamente horrível, né? Sim. Então, e algo que é descolado, quer dizer, que tem a ver com descolado da experiência humana mais verdadeira, né? Que tem a ver com esta coisa que nós sentimos, nós temos uma paleta de cores super ampla das nossas emoções, vamos vivê-las, né? Então, acolha, perceba. E aí você vai ver como é que eu lido, como é que eu direciono essa emoção, o que eu faço com isso que eu estou sentindo, né? E aí esse caminho de autoconhecimento, ele é um caminho, é uma viagem, né? A gente tem dito, é uma viagem para dentro de si, é um encontro de si. Olhar para o que você sente, o que dispara essas emoções, né? Você muitas vezes resgata a tua história. Puxa, por que eu me sinto assim? E às vezes você teve modelos na tua infância, né, com quem você aprendeu a sentir ou a reagir de certa forma, né? Então, acolher estas emoções, como você falou, porque há um estigma assim com as emoções que são mais desagradáveis e elas são socialmente menos aceitas, acolhê-las, né, e reconhecê-las é um caminho essencial para a saúde emocional e para a saúde mental. Sim, legal. A Michele Nepomuceno acabou de entrar aí na nossa live, que é da Secretaria Estadual de Educação, né, do Conviva. Bem-vinda, a Michele. Que legal, bacana. Aí a gente tem aqui alguns comentários, a gente já está se aproximando para os últimos 10 minutos, que é impressionante como esse tempo passa rápido, né? Também acho. Deixa eu ler aqui. O Pedro Milanês lá no Instagram está dizendo o seguinte: dentro da conjuntura atual, observo que o medo que boa parte da sociedade está sentindo está relacionado ao medo da morte. Sim, faz sentido. E a Tainá está dizendo o seguinte, que no caso dela a tecnologia ajudou muito nessa quarentena. E tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Quer dizer, se a gente gerencia bem tudo isso, né? A tecnologia é uma super aliada, né? Ela nos possibilita, inclusive, estar fazendo esse encontro aqui. Né? Exatamente. Então, se a gente souber usar, ela vai nos ajudar bastante. Sim. Aí tem mais algumas coisas aqui agora no Face. Eu acho que é importante trazer, eu falei um pouquinho no começo sobre aprendizagem como um caminho para a gente desenvolver essas capacidades que a gente precisa para lidar melhor com as demandas de uma sociedade complexa. Né? E o que eu vejo, eu sou educadora, né? E estou nessa interface da educação e da saúde, que
talvez nunca a palavra aprender tenha sido tão importante como ela é, né, frente a essa sociedade onde a gente está tendo que aprender tantas coisas novas e de uma forma rápida, né? Vejam o quanto a gente teve de aprender nesses últimos meses, né? Falando no contexto específico da pandemia, mas não só, em outros contextos que a gente tem que lidar com mudanças tecnológicas, mudanças, né, no mercado de trabalho, enfim, mudanças na família. A gente, o aprender, ele passou a ser um recurso fundamental para que a gente possa se desenvolver em plenitude. E aí é muito importante dizer que assim nós podemos, como adultos, desenvolver essas competências para lidar com as nossas emoções, né? Porque também tem uma outra crença de que não, eu nasci assim, eu sou dessa forma, que a gente brinca, a síndrome de Gabriela, né? Eu sou dessa forma, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E, na verdade, o que os estudos mostram é justamente o contrário, né? O nosso cérebro é plástico, o que significa que ele tem uma capacidade de transformação a partir da experiência. E essas capacidades, essas habilidades emocionais são especialmente muito maleáveis, são muito plásticas, ou seja, a gente tem uma possibilidade enorme de aprendê-las, né? Então, buscar, em primeiro lugar, se conhecer, perceber o que você sente, nomear, faça um diário das emoções, né? O que disparou aquela emoção, o que você sentiu no corpo, que emoção era aquela, você consegue dar um nome para aquela emoção, né? Porque às vezes a gente dá o mesmo nome. Uma vez eu estava dando um curso para um grupo de professores e até tinha um professor que foi ótimo. E tudo que ele falava, não, isso é para mim ansiedade. Não, tudo que ele sentia de desagradável, ele chamava de ansiedade, né? E a gente percebia que tinham nuances diferentes do que ele estava sentindo, mas ele não conseguia reconhecer, né? Então, ou seja, eu tenho um repertório muito pobre, né? Em relação às minhas emoções, de forma que eu não consigo perceber essas sutilezas. Então, se observar, perceber as sensações do corpo na hora que você sente uma emoção, porque elas dizem muito do que você está sentindo, nomear, né? Ver de que forma que você lidou com aquela emoção, como é que você reagiu, quais foram as consequências da sua reação. E aí, quando você começa a fazer esse acompanhamento, esse diário, né? Quer dizer, será que eu poderia ter reagido de outra forma? Poderia ter tido um outro comportamento? Eu começo a ampliar esse meu repertório de ações, né? Frente às emoções que eu sinto, né? E aí eu posso ter ações mais construtivas, né? Então, esse caminho de aprendizado, ele pode se dar a partir necessariamente de uma escolha intencional da pessoa, de um compromisso com o autocuidado, em alguns momentos, né, ou para alguns, talvez seja necessário buscar uma ajuda profissional, né, um psicoterapeuta, porque às vezes o conteúdo emocional eu não consigo dar conta, ou tem muitos nós que eu não consigo desatar, né, e saber buscar ajuda, saber pedir ajuda também é uma habilidade socioemocional. Saber oferecer ajuda e saber buscar ajuda, né? Então, esse caminho do autoconhecimento, da sua dimensão emocional, de se perceber, de se conhecer, de tirar isto um pouco da inconsciência, né? Porque várias etapas desse processo emocional podem ficar totalmente inconscientes, que a gente vai continuar sentindo emoção, reagindo sob efeito da emoção, mas absolutamente inconsciente, e eu posso enriquecer a minha experiência trazendo isso para a consciência, né? E elaborando, e pensando sobre, e conversando sobre, né? Seja comigo mesma, seja, né, com um amigo, com alguém que eu confie, com alguém da família, e com um terapeuta, com um psicoterapeuta, né? Quando eu sentir que eu sozinho não vou dar conta desse processo. Né? Então, esse compromisso consigo é muito importante, porque a gente merece ser feliz, a gente merece encontrar em nós este caminho que nos trazem uma vida mais prazerosa, uma vida mais feliz, uma vida mais plena, né? Isso é fundamental. Sim, legal. A gente tem aqui mais algumas perguntas, mas infelizmente a gente está chegando aí, tem 5 minutinhos para a gente encerrar.
Então aqui tem uma pergunta da Keila, mas a Keila está próxima de nós, ela pode... Ela vai esperar a nossa próxima reunião, a gente responde direto para ela. Keilinha, beijo. E tem uma resposta da Cláudia que eu acho que dá para a gente pensar o seguinte, né? Essas questões, de repente, eu posso enviar para você e você responde por texto e a gente posta. Claro, o que você acha? lógico, Então, com maior prazer, com maior beleza, prazer. então a gente vai fazer isso. Gente, infelizmente a gente está chegando aqui no finalzinho dessa conversa deliciosa, onde a gente pôde aprender bastante aí sobre como lidar e como gerenciar as nossas emoções, né? E eu queria só reforçar aqui, né, no término dessa nossa conversa, que a gente está aí numa parceria entre a Core e a Neuroconnect, né? E eu tenho o prazer de estar trabalhando junto com a Alcione e com a Adriana Foz, num curso que a gente está preparando sobre saúde mental para educadores, né? Então, essa live é uma das ações aí que a gente está fazendo para disseminar esse conhecimento tão importante, né, de como lidar aí com as nossas emoções, como cuidar da nossa saúde mental, dos nossos alunos, né? E esse curso que em breve vai estar aí disponível para vocês, também é uma dessas ações, né? Justamente para que nós, professores, possamos cuidar de nós para poder cuidar dos outros e das demandas que os nossos estudantes nos trazem. Eu queria super agradecer aí a todos vocês que nos acompanharam no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quem for ver essa live depois, porque ela vai ficar disponível, fiquem à vontade também para nos enviar aí questões que de repente podem ser até tema de outras conversas, né? E queria super agradecer ao Alcione por disponibilizar aí esse tempo para nós, por nos ensinar tanto, né? Desde que eu a conheci, eu estou aprendendo com ela. E hoje eu tive a oportunidade de compartilhar aí com vocês esses momentos de aprendizado. E, enfim, é isso. Aí queria te agradecer. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. E, na verdade, quando a gente está falando, né, na verdade, a gente está aprendendo, a gente está falando para nós também. Né? A grande magia de ser um professor, de ser um educador, é a gente poder perceber que a gente está falando para o outro e está aprendendo. Né? Então é uma experiência aí sempre muito rica de troca e muito obrigada, Fernando, pelo espaço, pelo convite, um prazer enorme e muito obrigada aí aos nossos internautas pelas perguntas, foram super ativos, super participativos, muito bacana e muito feliz por ter participado com esse tema tão legal e acho que tão importante aí para todo mundo. Sim, legal. Eu vi que algumas pessoas acabaram de entrar na live aqui no Instagram, no Face, eu não sei se mais alguém entrou aí ao longo da live, então só para avisar que essa live vai ficar salva aqui no IGTV, da minha página no Instagram, que é @Escola dos Afetos. Essa live vai ficar salva também no canal do YouTube, na página do Facebook da Neuroconnect, e também no meu canal do YouTube, que é a Escola dos Afetos. Então, quem chegou no final tem a oportunidade de assistir a live desde o começo, que foi fantástica, né? Então, você que chegou no finalzinho, acompanha lá desde o início, né? E só para finalizar, de fato, nos acompanhe aí nas redes sociais, acompanhe as redes sociais da Neuroconnect, @Neuroconnect no Instagram, Neuroconnect no Facebook, Neuroconnect no YouTube. Acompanhem também aí as redes sociais da Escola dos Afetos, @Escola dos Afetos, Facebook, Instagram. E também tem o Instagram da Alcione, que é @Alcione Marques, certo? Perfeito, perfeito. E a gente fica aí, Marques com S. Marques com S no final, Isso. Gente, um beijo e fiquem bem, né? Estamos juntos e juntos vamos sair dessa. Sim. Beijão, gente. Espero ter colaborado aí com a quarentena de vocês para que a gente possa aí respirar e lidar bem aí com administrar as nossas emoções. E até a próxima. Beijão, Alcione, beijão para todo mundo que nos acompanhou. Até mais. Até. Tchau.